Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Larissa Gignon e estou aqui ao lado de Lu Azevedo. Oi, gente, tudo bem? E hoje estamos no 4º episódio já da nova temporada. Gente, hoje o tema foi muito a meu pedido, tanto que vocês estão vendo que hoje nós não temos convidadas. Por quê? A Larissa, nada mais, nada menos, vai fazer uma mentoria aqui sobre planejamento ao vivo para você que quer se planejar para 2023, tá esperando o carnaval passar para começar a pegar firme. E nós vamos mostrar para vocês o caminho e ela vai dar a sua expertise nesse episódio. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre planejamento, sobre negócios, um pouquinho sobre vida pessoal também. Mas, de cara, quero pedir para você aí, querido seguidor, clicar aí, em curtir, compartilhar. Vão lá conhecer o nosso Instagram, @empreendedorasnoar, para você ajudar aqui o nosso projeto, né? Assim como a nossa patrocinadora, esse episódio, número 22 ao total, é patrocinado pela Desembala, essa empresa maravilhosa que acredita muito no empreendedorismo feminino. E a CEO, né, a Silene, entrou aí nessa jogada com a gente e graças a ela também esse episódio vai ao ar com muito amor e carinho e desembalando tudo. No final, vai ter presente aqui Desembala, então fique até o final para você saber o que vem aí, hein? Isso mesmo. Vamos começar? Bora lá. Lu, Bom, vamos lá. você sabe que é desafiador, mas não é impossível a gente olhar para o nosso negócio com amor e carinho. Claro. Tem gente que ainda nem começou a ter um negócio, tem gente que tá tendo que trocar pneu do carro enquanto ele tá andando, e tem gente que tá estagnado. E aí, o que eu preciso, né? Meta de venda é rotina. Exatamente. É igual escovar o dente. Eu tenho que todo dia estar com ela ali na minha mente, porque senão o meu negócio, ele depende, sim, da minha girada na maçaneta ali, ó. Na maçaneta não, na manivela. Sim. Eu tenho que girar a manivela, porque senão o negócio não vai. Me conta um pouquinho aí de como que você planeja o seu negócio. Todo começo de ano você planeja? Você fez um plano de negócio para iniciar? Como que foi? Então, eu tô no mercado há uns 13 anos já. E por muito tempo eu não vi o meu negócio prosperar. Sim, ele prosperou, mas não da forma que eu gostaria. Uhum. Por quê? Quando a gente começou, não tinha nada dessa questão de planejamento, a gente não fazia plano de negócio, a gente tinha a ideia, e como o meu negócio não é produto em si e mais prestação de serviço, então a gente não via nesse contexto. Então, o que foi o meu maior erro a princípio, quando eu comecei? Foi que é a dor de todo mundo, né? Misturar o pessoal do profissional. Falo na questão financeira, na questão de tempo, proporção de tempo principalmente, porque e isso a gente começa a trabalhar demais, passar dos horários, e aí a gente, além de trabalhar muito, não ver dinheiro, a gente também não tem vida. E aí, depois disso, eu tive empresa por muito tempo, ela prosperou, logicamente, aprendi, tive que terceirizar pessoas para isso, e eu via que o meu negócio precisava de um pouco mais de mim presente. Foi quando eu senti a necessidade de fazer a mentoria com você. Lembra quando eu te procurei? Eu já tinha passado por vários processos, tinha dado certo a minha empresa, aí eu recebi uma proposta para trabalhar como prestadora de serviço, aí eu abandonei o empreender para se tornar uma prestadora, não era CLT, mas era como se fosse. Uhum. E aí, quando eu decidi voltar para o empreendedorismo, eu senti um baque. Como que eu ia recomeçar novamente, como que eu ia relançar minha marca no mercado. Foi aí que entrou a Larissa. Por quê? Eu não sabia como me planejar. Foi uma dificuldade muito grande para mim. Eu falei, o que eu faço? Eu faço tudo ao mesmo tempo. E um defeito, não sei se é uma qualidade ou defeito, eu sou muito multitarefas. Então, eu queria fazer tudo, eu queria ser tudo na empresa. E isso me desgastava, me consumiu muito. E tanto que veio vários problemas de saúde que eu já contei para vocês em outros episódios. Então, hoje, quando entrou 2023, a primeira coisa que eu fiz foi a gente falar, né? Vamos planejar o meu ano? Uhum. Vamos fazer... E aí, a Larissa dá sempre ferramentas pra gente fazer isso. E eu trouxe aqui, esse aqui foi o planejamento da Lu. E a gente quer compartilhar com vocês, por quê? A importância de se planejar, para não atropelar, para não fazer escolhas erradas e para não deixar mais um ano passar e eu falar assim, empurrei com a barriga.
E para ir para o próximo nível, né? Sim, Porque, na claro. verdade, no final, a gente quer crescer e evoluir com o nosso negócio, né? Eu também faço o meu planejamento. Não é o meu... Não é um dom e talento, é um esforço, para mim, muito grande. Porque o meu perfil, né, é o comunicador executor. Então, o comunicador, ele às vezes conversa muito e tem uma dificuldade, pelo menos no meu caso, né? Que o meu perfil é o comunicador executor e o meu planejador analista está bem baixo. Então, eu tenho tentado já há alguns anos alavancar o meu planejador e eu consegui. Eu refiz meu teste do DISC esse ano e eu vi que o meu planejador aumentou bastante, só o meu analista que ficou no mesmo lugar. Então, eu achei interessante que é possível você se desenvolver. Você pode ser um profissional melhor, porque as pessoas, às vezes, focam muito em desenvolver a habilidade em relação ao que ela faz, né? A técnica. E ela pode, sim, trabalhar esse desenvolvimento pessoal, porque, no final, ela é o grande bem da empresa dela. Você é o maior asset da sua empresa. Então, eu sempre sugiro, né? Trabalhe você, porque isso vai impactar positivamente ao seu redor, né? É sistemático. Então, aqui, quando a Lu trouxe as questões dela, as dores dela, a primeira coisa que a gente fez, né? Eu fiz uma anamnese, ela contou toda a história dela, tudo que ela fazia, umas 70 coisas, assim, não é brincadeira, do que ela queria. Eu quero fazer isso, quero começar esse curso, essa plataforma, e também eu tenho esse produto, esse. Era tanta coisa que, até para ela me passar, eu falei, imagine a sua audiência para entender tudo isso. Tava confuso, porque era muita coisa que ela tava fazendo ao mesmo tempo. E também tinha a questão do pessoal, que tinha que conversar com esse momento, né? Sim. Então, é por isso que eu gosto de fazer uma sessão mista, assim. Sempre eu olho para o CPF também, porque no final, você pode ter o melhor planejamento do mundo, a melhor técnica de venda, mas se o seu CPF não tá bem, você não consegue executar. Por isso que a gente reduziu a marcha. Já pensou se você tivesse lá... E aí, quando você teve esse problema que você teve no coração no ano passado, Sim. se você tivesse naquele ritmo, teria sido muito mais desafiador ou talvez até mais grave, né, do que tem sido. E aí, olha só, quando a Lu chegou, a primeira coisa foi fazer um mapa mental, né? E como que eu faço um mapa mental? Você coloca aqui ela no centro, né? Coloquei aqui Lu e fui puxando setinhas, assim, numa folha em branco. Pega uma folhinha assim, ó, faça você rapidinho aí na sua casa. Você consegue fazer isso só para você enxergar, você visualizar, né? Eu falei, Lu, o que você quer pro pessoal? O que você quer pro profissional, né? O que você quer pra sua família, né? E o que você quer pra Lu do futuro? Então, a gente foi fazendo ali e eu entendi, né? Quais os valores dela eram inegociáveis, o que para ela precisava atingir mais rápido, o que é a longo prazo, né? O que era a única coisa dela. Então, a gente foi descobrindo isso e aí foi possível, né, fazer esse planejamento. E aí, a primeira coisa que eu perguntei para ela qual que era o objetivo. E na verdade, quando a gente está fazendo até uma retrospectiva, né, de tudo que aconteceu, porque quando a Larissa me fez isso, eu estava mais perdida na minha vida pessoal do que até profissional. Porque o que acontece? Eu não esqueço de uma frase que você falou pra mim. Lu, sucesso você já tem. E às vezes a gente acha que a gente não alcançou o sucesso desejado. E eu tinha deixado tanto de mim, eu tinha esquecido tanto da Lu, tanto da minha essência, buscando tanto um sucesso que eu já tinha. E eu fui deixando de mim, eu já não me reconhecia como pessoa mais. E às vezes quando a gente foca muito numa coisa só, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Tanto na vida pessoal, na vida profissional, espiritual, quem tem uma crença, na mente, no corpo, tudo tem que estar em equilíbrio. E eu estava muito desequilibrada em relação à Lu pessoal. Então, eu tinha ganhado mais de 20 quilos depois que eu fui para Jundiaí, porque eu fiquei frenética em querer alcançar. A gente fez, no episódio passado, a gente recebeu tanto a Carla quanto a Carol, e a gente falou muito sobre a questão da comparativo, né? Então, eu achava que eu tinha que me comparar e chegar a um nível que era inalcançável na minha percepção. Não, você queria dar um salto, na verdade. Sem passar porque o processo. Quando a gente compara a nossa história com a história de outra pessoa, eu estou me comparando com alguém que eu não sei o ponto de partida daquela pessoa.
é muito injusto eu me comparar com qualquer outra pessoa, porque o nosso ponto de partida é muito diferente. Então, eu não posso chegar para outra pessoa que tem 38 anos e tem a mesma história, mesmo trabalho que eu tenho, e já querer que a gente tem que estar com tal resultado. Porque cada um vai ter uma jornada e cada um tem um ponto de partida. Então, se eu não sei qual o seu ponto de partida e as suas decisões no meio do caminho, não tem como você dizer que você deve fazer isso ou aquilo, ou que você já tinha que estar em tal lugar, ou porque o fulano já está, né? Então, a gente não sabe as escolhas e muitas das vezes a gente está se comparando com alguém que tem um resultado, que para chegar naquele resultado, aquela pessoa teve que ter várias atitudes que você não teria ou não está disposta a pagar aquele preço, né? Eu já falei várias vezes que eu já fiz um processo com um mentor que é mais jovem do que eu, 4 anos, tem muito mais resultado financeiro, mas várias escolhas que ele fez, não são escolhas ruins, não tem nada a ver. Mas várias escolhas que ele fez, eu não estava disposta a fazer, porque eu não moraria longe da minha família, por exemplo, né? Eu não ficaria 3 dias em um país sozinha que eu não conheço, né? E deixar minhas crianças aqui. Várias coisas que ele teve que fazer para chegar onde ele chegou. E várias coisas que ele fez até financeiramente falando, de pegar todo o dinheiro da conta e colocar nisso e se jogar. Eu já não tenho esse perfil, né? De ser uma pessoa que arrisca, que faz all-in no poker. Eu sempre joguei poker. E eu sempre fui aquela pessoa que o jogo não fica quase infinito, porque eu não vou no all-in, muito raro. Eu tenho que estar com a mão perfeita, assim, pra eu ir no all-in da vida. Eu tenho que saber as suas cartas. E como a gente não consegue adivinhar o futuro, então, sabendo quem eu sou, eu sei o que funciona pra mim ou não. Por isso que o autoconhecimento, ele te dá uma potência, assim, muito grande, porque você passa a saber o que funciona pra você, não necessariamente funciona pra outra pessoa, né? E às vezes é opressor você assistir a vida de alguém e falar, nossa, aquela pessoa faz tanta coisa, ela tem tanto resultado, eu acho tão bonita, eu acho tão chique. Você pode se inspirar naquilo, ver que você acha legal, mas achar legal e se inspirar não necessariamente é o que você quer fazer no seu dia a dia. Sim. Só que, assim, eu não tinha esse entendimento. Na verdade. Sim, eu pelo não contrário. tinha. Não tinha. Você ainda tá chegando nesse entendimento final? Tô. Ainda tem Gente, uns 5% que eu tô trabalhando. Desde que eu conheci a Larissa, foi um up de transformação de Lu. Eu não tô falando isso porque ela tá aqui, porque a gente tá fazendo esse bate-papo. A gente nem combinou. A gente nem combinou porque tá tudo sem roteiro, viu, gente? Mas é porque realmente eu senti transformada pela Lu que eu precisava reencontrar. Sabe quando você se dedica tanto a uma coisa, você põe uma crença na sua mente que tem que ser daquela forma e de repente você não se reconhece, você parece que o seu brilho não existe mais, que você tá apagada, que você não tem sentido, que você parece que tá vivendo como uma forma robotizada. Parece, sabe, aqueles figurantes de filme que sempre fica passando no mesmo caminho, dando várias voltas e voltando no mesmo lugar, numa rotina infinita. E uma coisa que eu sempre falava pra mim, eu odeio rotina. Eu não gosto de rotina. E aí eu fui criando uma rotina pesada. E aí era todo dia. Trabalho, eu ia pro trabalho 6h30, 7 horas da manhã, saía às 10, já chegava em casa, tomava banho, deitava e dormia. No outro dia, a mesma coisa. E aquilo ali foi chegando a um ponto que eu falei assim... Gente, a gente tinha que fazer sessão no horário do seu almoço. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? E aí, uma coisa que, assim, esse ano bateu muito em mim, assim, que eu resolvi, que vai ser um planejamento do ápice mesmo, como profissional, vai ser realmente voltar a olhar para os meus números. Então, eu me dediquei, esses 13... fez 13 anos que eu já estou na área da estética. Eu me dediquei a estudos, estou me dedicando ainda, estou graduando biomedicina, porque eu tenho projetos para isso, porque eu quero trazer algo diferenciado, mas já com a nova Lu, com a nova versão da Lu. Eu quero me especializar na parte de ensino superior, porque eu quero realmente entrar na parte de docência, mas trazer a biomedicina de uma forma mais ortomolecular, mais integrativa, tanto para a beleza integrativa, uma coisa mais natural, porque essa é a nossa pegada, inclusive por isso que a gente abraçou a Desembala,
porque é algo que eu estou Conversa, né? trabalhando comigo. Assim, muita coisa assim que eu não era nada minimalista. Nunca fui, e não sou ainda, não me considero tão minimalista, mas eu aprendi que nem tudo é para ser agora. Então eu queria ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo, sendo que eu estou ainda no processo de construção. E isso que acontece com muitas empreendedoras. Mas é uma dor, né? Eu já tive vários cases também, que a gente fala muito do case de sucesso. Mas eu já tive cases em que as pessoas não alcançaram o que gostariam, um pouco por esse vazio interno, que é preenchido nas compras, né? No excesso de compras, comida, tudo. Então, às vezes a gente faz um trabalho muito bacana, a pessoa quer muito aquilo, mas ela é consumida mesmo, literalmente consumida pela dor interna. E aí não tem o que fazer se ela entra nesse espiral, né? Já aconteceu de pessoas que tiveram que desistir do negócio. Mas, olha, vamos só dar para você que dá um direcionamento pra gente, né? Tem tanta gente hoje querendo empreender, né? A gente falou isso também no episódio passado, falando assim que, eu vejo a Larissa, ela é coaching, ela é analista, ela tem várias formações, advogada, né? E aí eu falo assim, não, eu quero empreender, eu quero fazer. Lembra que aquelas meninas falaram assim, abriu um japonês, o outro vai abrir um japonês. Então, vê o case do outro, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, assim, já teve muitas pessoas que, às vezes, buscando o autoconhecimento, acabou arriscando no empreender, achar que isso ia suprir algumas necessidades internas. Minha maior dor de tudo, porque foi o principal que eu fui te procurar foi pela questão do meu ganho de peso. Isso daí eu não esqueço. Eu lembro um dia que eu fui falar com a Andresa Goulart. Falei, Andresa, você emagreceu, tal. Eu queria saber quem que é o nutricionista. Eu já passei, Lari, nos 20 nutricionistas. Daí pra mais. Médico, endócrino. Ia lá, tomava subtramina, tomava isso. Isso daí, não foi 13 anos. Isso aí dos meus 20 anos de idade. Eu comecei a ter sobrepeso. E aí, eu comecei a querer empreender. Eu empreendia, trabalhava, dava tudo que eu empreendi até hoje, gente, deu certo. Nunca nada deu errado. Quando encerrou é porque tinha que encerrar para mudar para um outro passo. Mas não porque deu errado. É o próximo ciclo. Isso, exatamente. E só que na mesma forma, sempre abrindo algo e sempre algo vazio. Sempre algo vazio. E eu vejo que muitas meninas, assim, que buscam até a mentalidade, que encontram esse vazio. E assim, uma descarrega em compulsão de compra, compulsão alimentar. As compulsões têm vindo com muita força. Eu já tive todos os tipos de compulsão que você imagina. Eu cheguei a ter uma vez, gente, mais de 300 pares de sapato. Misericórdia. O ano retrasado, eu joguei uns 100 pares fora. Sabe quando ele começa a estragar? Não dava nem pra doar. Não dava. E aí, quando ela veio com o planejamento, falou, Lu, vamos planejar, tal. Eu tive vergonha, estou confessando isso para ela agora, de falar todos os meus problemas para ela. Porque até então, quando a gente busca uma mentora, a gente ainda não conhece a pessoa. A gente não sabe a fundo o que ela tá ali para entregar. É como igual quando você vai numa terapia com um psicólogo. No começo, nas primeiras sessões, você não vai falar para a pessoa o que realmente o que realmente está acontecendo internamente. E tem coisas que a Larissa descobre de mim em sessões agora, pouco tempo. É que a gente vai criando essa confiança. Na verdade, nem criando a confiança, você vai entendendo o que é você. Sim. Até coisas que pra você não era tão importante trazer. E um ponto pra mim, Lari, que pesa muito, que eu quero que você fale com as meninas, assim, que é o planejamento financeiro. Eu acho que essa questão da compulsão acarretou vários outros problemas. E aí, eu não gostava de olhar pros números. E aí, eu joguei essa peteca pro meu marido. Então, ele toma conta ainda agora, ele abriu a empresa dele, ele tá no outro processo da vida dele. E eu criei uma dependência muito emocionalmente dele, tanto como pessoa, quanto no financeiro profissional. Ele que fazia administração. E eu me sentia, na verdade, me sentia incapaz de enfrentar essa parte da minha empresa. Você acredita? Sim. Isso é muito comum.
Eu não tinha... não vou olhar para os números. Ah, mas isso é irrelevante, olhar para os números. Não, tá dando para pagar as contas. Ah, tá sobrando dinheiro lá no... Mas aí, o que aconteceu? Tô no azul. Tô no azul. Tá, ok. Só que aí, eu queria investir, queria ter crescimento, mas eu também não sabia nem organizar a minha casa. Como que você vai crescer se sua base não tá bem sólida? Se você não está construindo? Não falo de... Tem uma carta de cliente enorme, tem todos os procedimentos, tenho expertise no meu negócio de técnica, sou muito inteligente no que eu faço. Se você me perguntar aqui hoje qualquer coisa voltada para minha área, eu te dou uma aula, eu te explico tudo. Eu sei o que eu estou fazendo, o que eu faço, o que eu fiz. Mas o que eu não sabia explicar quem era a Lu. Se você perguntar para mim se o Lu... Nossa, e você fugiu de todo jeito dessa parte. Quem é a Lu? Quem é a Lu de verdade? Eu falei assim, quem sou eu? Eu gosto da pessoa que eu me tornei? Ah, gosto, eu sou uma menina guerreira. Mas uma menina guerreira, o que significa isso? E é isso que muitas mulheres acabam deixando. Tem mulher que faz isso quando se torna mãe, né? Sim. Esquece de si própria. E quando começa a empreender no negócio também, e acaba se perdendo. Aí ela quer fazer eu tô vendendo sapato. Eu vou vender bolsa. Eu vou vender... semi-joia. Aí tudo ela quer fazer para poder... Tudo quer agarrar tudo e acaba não fazendo nada. E aí, quando a Larissa entrou, Lu, vamos fazer um planejamento. Ela falou do mapa. Aí ela falou assim, o que você quer fazer? Eu não sabia, porque eu falei tanta coisa para ela que eu não sabia o que era o meu foco. Eu falei assim, gente, o que realmente eu quero para mim? O que realmente eu quero? Puxa, não sei. E aí eu falei assim, não sei. E muita gente, eu falo, se o gênio da lâmpada aparecesse aqui agora, pode pedir, o que você quer? Para você ou até para o mundo. E as pessoas travam, porque essa resposta básica, eu quero ser bilionária, milionária. Aí eu falo, tá, mas o que você vai fazer com isso? Como vai ser o seu dia a dia? O que é o que você quer fazer? Qual que é o seu para quê? Uhum. Aí fica mais profundo, porque às vezes parece simples. Não, o que eu quero? Eu quero ser bilionária e lá, quando eu chegar, eu vou pensar. Só que quando a gente tem um tipo de salto desse, em que eu não vivi a jornada, eu não estou preparada pro final da montanha, né? Para chegar lá e não saber lidar com o pico e como que eu vou ficar lá naquele ar? Como que eu vou respirar lá se eu não aprendi, né? Devagarzinho subir aquilo ali. E aí, quando eu falo aqui, né, voltando para a ferramenta, né? Pega a sua folha de papel primeiro, entenda, né? O que você quer mesmo. Sim. Porque quando a gente descobre o caminho que a gente quer seguir, é muito importante, né? Como diz o Lewis Carroll, se você não sabe para onde que você quer ir, qualquer caminho serve e as pessoas vão falando para você qual que é o caminho que você tem que ir. Sim, exatamente. E como você não sabe, você acaba ouvindo todo mundo. Por que você não vende bolsa também? Você já tem a mesma audiência. Não é tão simples assim acrescentar um produto. Não é assim que funciona. Você tem espaço para colocar o estoque? Você tem capital de giro? Você vai fazer comunicação para esse produto também? Uhum. Então, tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Isso aí é paixão para você? Você domina cada produto que você vende? Isso aí não vai virar concorrência para um outro produto que você já tem? Realmente conversa? Então, são várias perguntas. Não é simplesmente decidindo de qualquer jeito. Então, o planejamento, ele serve quando eu peço, né, na aula 1, ou tem lives gratuitas lá no canal. Acho que a gente não chegou aqui a fazer um modelo Canvas aqui, não. Mas tem uma ferramenta de negócios, né, que é o Business Canvas, que ele serve para você olhar para 9 áreas, 9 aspectos do seu negócio e você conseguir decidir ali o que realmente eu consigo colocar, o que eu não consigo colocar no meu negócio, né, e como que ele vai funcionar. Então, o planejamento que a gente vai falar hoje é mais para a questão, em tese, de quem já tem um modelo de negócio pronto. Uhum. Né? Não conseguimos hoje falar de tudo porque é um tema extenso. Às vezes, na aula 1 do Mentalidade, que é de Canvas, a gente fica 3 horas na aula. Uhum. E mesmo assim, porque é uma aula. Se fosse sentar para fazer um business plan mesmo, às vezes tem empresa que demora 1 ano e meio para fazer. Não é uma coisa tão simples. E Larissa, sabe que os empreendedores não dão valor nisso, né? Eles acham que não dão valor. Eu acho que não tem o conhecimento, na verdade, né? Eu não sei, eu acho que as pessoas, assim, muitas pessoas, a gente tem que ter esse carinho também de dizer, um cuidado,
de não generalizar. Porque muita gente começa a empreender por necessidade, outras pessoas começam a empreender pela oportunidade, e às vezes ela nem sabe que tem e o que seria interessante. E às vezes quando fica sabendo que tem, talvez não consegue entender o valor, a importância que é você investir em conhecimento, investir em estratégia, porque isso te economiza muito. Tem gente, eu estava conversando ontem com uma mentorada minha, quem sabe um dia ela deixa eu contar aqui, mas ela, sei lá, investiu para entrar no Mentalidade depois de anos que ela estava sem trabalhar, e aí no casamento, sempre aquele negócio de ter que pedir dinheiro pro marido, aquela angústia. E aí ela foi fazer o Mentalidade 3, né, o Mentalidade passado, e ela falou, Lari, mas eu não sei nem o que eu faço, eu tô muito perdida. E ali, ela fez, depois de fazer a mentoria, a grande dor dela, na verdade, era muito esse acreditar, essa confiança, falta de confiança, né? Ela precisava do empurrão. E foi bacana, porque aí eu peguei e falei, não, você vai... A gente definiu, ela conseguiu definir o que ela queria fazer mais ou menos, assim, mais ou menos. E eu falei, então você vai fazer isso gratuitamente para uma outra cliente minha. E ela fez, e ali ela foi criando corpo, foi confiando nela, foi entendendo. Depois foi fazer para outra. Quando ela virou para mim e falou assim... mas assim, eu fiquei sabendo, minha prima me falou de um curso que tem agora que ganha muito dinheiro só fazendo tal coisa. Falei, não, eu falo mesmo. Não mesmo. Falei, não é isso que você quer fazer e você sabe que não é, você já chegou. Não é mais fácil vender nada, não tem caminho fácil. Sim. Não se iludam, porque não vai ter fácil. Tudo é desafiador quando a gente quer ter uma carreira de sucesso, seja CLT, no concurso público. Por exemplo, meu marido, ele é concursado, mas ele é uma pessoa que tem sucesso na profissão dele. Qualquer cidade que ele trabalhou, ele já tem quase 20 anos de casa, não tem um lugar que as pessoas não elogiem. Nossa, que rapaz educado. Ou os clientes, né? Nossa, que pessoa que resolve, que pessoa bacana, você conversa, tem conteúdo, entende, sabe, serve o seu próximo, né? E tem colegas que não são dessa maneira, pelo contrário. Então, assim, não importa se você é concursado, se você é CLT, se você é empreendedor. A sua carreira é você, é tudo que você faz. São os trabalhos que você vai fazendo durante toda a sua vida. Então, a sua carreira é você. Você só tá fazendo aquilo ali agora para gerar essa renda. Então, você tem que estar muito conectado com o seu para-quê e com o seu servir. E como que a gente descobre? Isso é uma pergunta, assim, que tenho certeza que as meninas descobrem o que você... O que é o seu negócio? O que é o seu porquê? Como que a gente faz para descobrir isso? Para eu descobrir esse caminho, né, qual caminho que eu sigo, é o verdadeiro ponto de inflexão, né? Você chega num ponto que é como se fosse uma encruzilhada. Sim. E eu tenho que tomar uma decisão. Para isso, eu preciso de ter um painel. Eu falo que é um painel, como se fosse o painel do carro ali, que você sabe se você tem gasolina, se a luz está funcionando, se o carro pode ser... É um carro que anda em fazenda? É um carro que é para estrada? Então, eu tenho que, sim, conhecer o meu carro completamente para saber esse carro é para quê. É elétrico? Eu posso ir para a roça com esse carro? Não, né? Lá não vai ter como colocar bateria. Então, eu preciso conhecer muito as capacidades e os pontos de melhoria, as fraquezas, né, e as oportunidades que aquelas pessoas ele têm. Então, se eu sei, se eu faço lá uma matriz SWOT, por exemplo, né, e eu entendo um pouco sobre mim, você pode fazer, coloca no Google aí matriz SWOT. Eu já ia perguntar, o que é isso? Coloca matriz SWOT pra você fazer sozinho. A gente faz na sessão 2. Você já fez e não sabe, porque eu não falei o nome. Não, eu sei, mas estou perguntando como se fossem as meninas. Eu falo assim, você já fez o nosso processo, mas às vezes nem sabe que fez, porque eu vou perguntando e eu mesma anoto, né? Mas a matriz SWOT nada mais é do que você aumentar esse seu conhecimento, tanto sobre você quanto sobre o negócio. Você pode fazer uma para cada um. Sim. Eu gosto de colocar na aula 2, né, depois do funil de vendas, porque você precisa saber exatamente, assim, quais são suas habilidades, suas capacidades, para você saber que não é só, eu quero fazer tal coisa. Eu tenho que saber, eu estou pronto para tal coisa, ou eu vou ter que me preparar. Não existe não é para você. Existe, você está disposto a fazer tudo que é preciso? Porque se você tem um mindset de crescimento, você acredita que você pode desenvolver habilidades, né? Se eu acho, não, só toca piano quem nasceu com o dom. Então, eu tenho um mindset fixo. Dificilmente, realmente, você vai aprender. Agora, você acredita que tudo é possível de ser aprendido? Eu até brinco, né? Aprendível. Criando um neologismo aqui. Eu acho, né, que você se abre para essas possibilidades. Sim. Então, quando a gente vai fazer um planejamento, eu tô partindo do pressuposto que você já fez o seu modelo de negócio e que você já sabe o que você quer.
Sim. Se não, lá no mapa, que é o que a gente estava fazendo antes, se ali no mapa já mostrou que você não tá afim, que não é isso, nem gaste energia. Nem gaste energia, porque quando você não quer aquilo, você não dá o seu melhor. Sabe? Você, por mais que você fale, não, mas eu preciso porque eu tô sem saída, né? Vá buscando as soluções, assim, não foque só no problema, vá focando nas soluções e trazer essas soluções e tentar ir na direção do que você realmente ama, por mais que seja desafiador. E aí eu tô falando, às vezes, de pessoas que estão querendo uma transição de carreira, ou de alguém que tá pensando em empreender e tá com medo de dar o salto pro empreendedorismo. A gente tem muito medo quando a gente não conhece, porque o nosso corpo é muito inteligente. Ele realmente, tanto na parte, eu acho que no nosso cérebro reptiliano ali, quando a gente fala em cérebro trino, né? O nosso cérebro ali tem a teoria que está dividido em 3 partes. Sim. E a gente tem essa parte pequenininha, que é o cérebro reptiliano, que é do instinto. Então, a gente ainda tem muito isso. Então, vi uma situação de perigo, meu sangue já vai para as pernas, ele me prepara para eu correr mais, né? Várias situações. Sim. Ou você tá nervoso, você vai ter reações ali. E muitas vezes a gente fica nessa parte do instinto, né? Só que a ideia toda aqui é você trazer para o seu racional, né? Então a gente vai sair dessa parte do reptiliano e do cérebro límbico ali do sistema límbico, desculpa, para trazer para o racional, sair um pouco do emocional e realmente racionalizar as situações, né? O que realmente funciona, o que eu posso fazer agora para que daqui o tempo X eu consiga chegar nesse lugar. E para isso eu tenho que olhar com um olhar de lupa para todas as situações. E eu acho que foi esse o ponto que me ajudou a recomeçar mesmo. Hoje eu enxergo tudo com mais clareza. Eu consigo ver. E eu consigo ver as coisas progredindo. Uhum. Não que não progrediu, eu tenho, graças a Deus... Tudo é jornada. Tudo é jornada. Mas o descobrir do pessoal para o profissional foi fantástico para mim. Hoje eu me priorizo e vejo a importância de planejar, de ter as coisas com prazo, de começo, início, fim. Começo, início e fim. Porque, na verdade, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. E acabava não fazendo nada, porque a gente procrastina. Não dei conta disso. Aí você já se culpa, aí já vem, um gatilho vai puxando o outro e vira uma bola de neve. Então, quando eu fiz a mentoria, gente, foi a virada de chave total mesmo. Eu não fiz a mentalidade porque eu acho que eu precisava desse autoconhecimento. Primeiro. Você primeiro precisava do virando da chave, é verdade. E aí eu precisava disso e eu acho que eu fiz terapia, claro, acompanhando junto, tudo. Mas esse recomeçar depois de um longo processo como prestadora foi fundamental. Tá ali com esse planejamento. E para 2023, Lari, o que você acha que seria interessante para as meninas focar? Porque eu sei que mudou muito o quadro. A gente está passando... eu sei que você não é muito de assistir televisão, né? Você não assiste TV, nem noticiário. E eu acompanho muitas notícias porque o meu marido, ele assiste muito jornal, muito tudo. Ele sempre tá comentando as coisas que estão acontecendo. E também a gente que trabalha muito com rede social, a gente acaba vendo uma coisa ou outra. Sim, a gente eu não sou aquela pessoa que vai ficar assistindo tudo todo dia. Sim, mas eu, claro, tenho noção sobre o que está acontecendo. O que, na verdade, sobre comportamento do consumidor, eu sempre estou estudando. Então, como que o consumidor está hoje? É isso que a pessoa tem que saber. Então, eu não vou olhar tanto pelo viés político, mas olhando no geral, no mundo. Não, sim, não estou falando nesse sentido. Olhando o mundo, né? Como que o consumidor está? O consumidor mudou bastante já há algum tempo. Há muito tempo, na verdade, a gente já está tendo um consumidor muito mais consciente, né? Sim, exatamente. Então, ele já foi-se aquele tempo do compre batom, a Jade tá usando isso na novela, então pronto. Hoje em dia as coisas mudaram primeiro porque com o advento, assim, das redes sociais, e todo mundo influencia todo mundo. Exatamente. Todo mundo o tempo todo tá influenciando. Então, antes passou na Globo, todo mundo era influenciado e acabou. E compre batom e pronto. Hoje o marketing teve que mudar, os consumidores mudaram, estão mais exigentes, comparam muito mais, tem mais como comparar, porque antes você tinha que comprar a fita do tio da esquina, porque você não tinha o CD, não era um negócio tão simples, né, nas nossas cidades, principalmente, né, no interior. E hoje não, hoje eu estou a um clique de comprar o que eu quiser.
E, nossa, e essa modernidade, essa informatização mudou muito, né? Mas, assim, como que a gente vai se planejar com essas oscilações, com essas Sim. mudanças? É isso que... Mas desde sempre, todo mundo que Sim, empreende, todo mundo, e você até lembra da dona Sônia comentar, sim, ela falou, nossa, antes era mais desafiador. Então, na verdade, eu acredito que o empreendedorismo sempre é e sempre será. sim. Porque sempre, se estamos em evolução, sempre vai acontecer alguma coisa. Ah, em 1929 teve a questão lá em Nova York, da Bolsa. Ah, aí tem guerra, aí tem isso. Sempre vai ter alguma questão que vai acontecer. Então, a gente, na verdade, tem que ser, como disse Darwin, você tem que se adaptar ou você vai ficar para trás. Sim. Não tem chororô. A grande verdade é essa, assim. Vai sobreviver quem se adaptar mais às mudanças, mas sempre teremos mudanças. E como que faz essa recalculagem de rota? Porque é essa a maior dificuldade do empreendedor. Ficar atento e estudar sempre como que tá o consumidor no momento. Então, por exemplo, passamos uma pandemia, tava todo mundo preso, Sim. todo mundo aprendeu a comprar no digital. Muita gente estava sem contato físico. Então, no pós-pandemia, todo mundo saiu querendo gastar o que tinha, o que não tinha, querendo contato físico, querendo sair e Sim. etc. Então, tivemos uma bomba ali de consumo. Sim. Então, hoje, as pessoas agora estão pagando cartão de crédito, as pessoas estão super endividadas no Brasil, né? As pessoas têm dificuldade, elas compram com cheque especial com dinheiro que não é delas, né? Então, eu tenho que prestar atenção bastante nisso também, para não cair em cilada, né? De criar crediário para vender de qualquer jeito. Eu tenho que ter esse carinho comigo, com o meu negócio, com a saúde do meu negócio. Eu tenho que pensar também como que eu atraio o consumidor, que tipo de produto o consumidor atual está querendo, como que eu vou competir com uma Amazon, como que eu vou competir com uma Renner, né? Que é a pessoa que tá ali, que tá grande, né? Eu tenho que pensar muito, qual que vai ser o meu diferencial? Então, Larissa, por exemplo, vamos pensar, eu não sou lojista, mas eu tenho aqui o meu serviço que, sei lá, outra empresa grande, o Flávio Augusto, tem o mesmo serviço. Uhum. Vamos supor, tá, gente? Brincadeiras à parte, né? Ele também tem lá, vamos supor que ele tem a mentoria dele. Um cara que é bilionário, tem muito resultado, né? Muito mais resultado do que eu, muita história. Como que eu vou competir com ele na vida? Né? Como? O meu diferencial é exatamente ele, por ser tão grande, ele não consegue oferecer algumas coisas que eu posso. Uhum. Então, o meu diferencial é o quê? A proximidade, é o atendimento, é o pegar na mão. Que o grande, que você vai entrar com essas mentorias de negócio grande, você não vai conseguir. Então, tem gente, eu faço MBA, e no nosso grupo, no WhatsApp, tem gente que vai me procurar no WhatsApp para perguntar alguma coisa para eu ajudar, tipo, na prática, porque não sabe. E o pessoal do saque não vai resolver. Exatamente. Não é porque a mentoria é ruim, é porque é inviável. Não é uma aula. Não vai fazer essa parte de pegar na sua mão e te ajudar. Então, assim, você vai ter que pegar no seu negócio e olhar como no meu negócio hoje eu posso criar algo que é além do esperado. Como que eu encanto. Diferencial, né? Como eu encanto o meu cliente, como eu surpreendo o meu cliente, né? Quando a gente fala do encantamento Disney, é exatamente porque que a Disney, você vê que você não precisa ficar vendo propaganda de Disney toda hora. As próprias pessoas são a grande propaganda. E tem um livro. O jeito Disney de encantar. Mas assim, o que o livro fala? O grande segredo é esse, atendimento e surpresa. É você entregar mais. Então, você chega lá na Disney. Eu nunca fui à Disney, mas no livro eu li, por exemplo, criança derrubou o sorvete. Qualquer funcionário da Disney tem um ticket para entregar para a criança ir lá e pegar outro sorvete novo. Ela não tá esperando aquilo ali acontecer. Ela foi surpreendida. E os pais, como ficam? Nossa, que legal! O Mickey apareceu e deu outro sorvete para ele não ficar chorando que o dele caiu. Pequenos detalhes como... na pesquisa que tem que entrar lá, a pessoa gosta de responder mais do lado direito ou do esquerdo. Eles, nos mínimos detalhes, eles vão analisando ali o que funciona, o que não funciona. Então, isso faz com que o seu cliente se apaixone por você, volte e vire um promotor de vendas, né? No seu serviço mesmo, né, Lu? Quantas pessoas são promotoras de venda do seu trabalho? Nossa, Porque vão e gostam. Eu mesmo, agora falando como cliente, né? Falei pra várias pessoas. Você vê que a Carol sentou aqui, eu quero aquele negócio que a Larissa me falou, que é maravilhoso, que não sei o quê. E eu falei, não por nenhum interesse, Sim, é porque claro. eu fiz em mim, na minha cara, né? Não vou confiar em qualquer pessoa pra fazer um negócio na minha cara, né? Então, assim, eu só vou falar porque eu realmente acredito que valor meu é honestidade. Então, esse tipo de trabalho, no seu planejamento, você tem que colocar isso também, para você conseguir, sim, lidar com as oscilações do mercado. E, principalmente, ter um financeiro bacana.
E aí, como que eu tenho um financeiro bacana? Primeiro, eu tenho que estar com tudo redondinho lá na minha precificação, no meu modelo de negócios, bonitinho. Então, quando a gente vem fazer um planejamento aqui e o objetivo, aqui o seu objetivo era aumentar o meu faturamento, por exemplo. Uhum. Vamos supor, tá? O objetivo é aumentar o faturamento, que é a maioria de quem tem empresa. Sim, claro. Que é isso. Aumentar o faturamento. Não, o que eu quero? Ganhar mais. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Todo mundo quer escalar, né? Então, tá, o seu objetivo é esse. Em quanto tempo você quer? Porque hoje você tá dando seu 100%, não tá? Tô, sim. Eu pergunto isso também. Claro. Se você tá dando seu 100%, como que nós vamos dobrar seu faturamento? O que você tá disposta a fazer, então, para chegar nisso? A gente tem que olhar muito para essa realidade também. Não é só falar, eu quero dobrar meu faturamento. Você tá disposta a fazer o rolê para dobrar o faturamento? Eu tenho que pensar em tudo. Tem cliente que a gente conversa, ela fala, não quero. Não quero, porque eu quero passar as manhãs com os meus filhos, eu quero poder fazer isso e isso à tarde. Pelos 6 meses que vem, eu vou me manter. E tá tudo bem, não tem certo e errado. Porque quando ela pesou no que ela quer no momento, Sim. tem coisa que tá demandando dela mais, que não tem dinheiro que realmente pague. Que é a família, a vida pessoal. Depende da situação Sim. de vida que a pessoa tá vivendo. Mas eu tenho que olhar pra minha empresa e pensar, ela não pode nunca ficar parada, porque o mundo gira. Se eu tô parada, na verdade, eu tô ficando pra trás. Sim. Né? E eu tenho que olhar muito para essa clareza da missão aqui. Então, no seu caso, a gente fez um objetivo aqui de, em 6 meses, aumentar o faturamento, porque a gente ia focar, decidir, primeiro nós vamos olhar para isso, quando isso aqui estiver tendo resultado extraordinário, nós vamos olhar para o 2. Sim. Porque aí eu vou ver se cabe o 2. Se ele tem horário para entrar no 2, né? Quando 1 e 2 estão extraordinários, aí nós vamos olhar para o 3. Eu não vou olhar 1, 2, 3 e me dividir na energia. É que, na verdade, o empreendedor, ele quer... É imediatista, né? A gente já falou muito sobre essa palavra e é uma palavra que eu sei porque minhas alunas também são. Quando elas vão fazer um curso... Lu, eu quero entrar na área da beleza. Eu vou fazer um treinamento com você. Olha, eu tô investindo todo o meu dinheiro no seu treinamento. O que eu vou ter de gasto? Tá? Eu sempre analiso. E aí, hoje, a Lu, quando um aluno entra em contato comigo, eu falo assim, mas qual é seu objetivo com o curso? Você gosta? Aí eu faço um questionário com a pessoa. Porque antes a gente não tinha essa expertise. Porque eu aprendi no lugar que era importante a venda. Uhum. Só que isso daí não era uma coisa que eu abraçava. Você lembra que eu falava muito isso pra você? Eu falava assim, não, Larissa, eu não gosto desse tipo de trabalho, eu quero mudança. E hoje não. Hoje eu quero que o aluno ele saia do meu treinamento sentindo, não, eu vou fazer o que eu gosto e eu vou aplicar aquilo. Porque quando a pessoa vem por dinheiro, ela vai por dinheiro. Sim. Ela vai falar assim... Você não fideliza. E assim, por quê? Ela vai ficar um tempo, vai tentar fazer... Ela não vai ter aquele resultado imediato, ela não vai sair do curso com uma cartela de clientes enorme esperando ela para ela fazer uma micropigmentação, ou para fazer um lábio, ou para fazer um procedimento de estética. Não vai ter. Então, ela vai ter que criar o quê? Todo o seu plano, fazer as estratégias... E quando a pessoa, foi o que você falou, está disposta a pagar o preço, a gente tem que saber mesmo entender... Por isso que é importante o autoconhecimento. Entender do aluno se ele está disposto a esperar esse tempo da captação, da segurança, da divulgação, para poder conseguir construir uma carreira. Então, e muitos desistem no meio do processo, porque não consegue. Eu já vi muitos colegas meus que fez o treinamento... formou junto comigo, que já faz outras coisas. Tem gente que formou engenharia depois, tem gente que foi para enfermagem, tem gente que foi para outras áreas. Por quê? Não teve tempo de esperar o processo. No meu caso, já foi ao contrário. Eu esperei o processo, mas eu era multitarefas. Eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. E isso de fazer já foi criando rotinas ou manias, que não sei como definir. De ter sempre que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí foi quando você falou, Lu, vamos fazer uma coisa por vez. E foi aí que eu comecei a ter mais clareza. Então, para as meninas entender, Larissa, é legal, então, primeira coisa é fazer uma análise, né? Antes de tudo. Sim, eu vou fazer alguns tópicos aqui. Anotem aí, meninas. Podem pegar o papel e caneta aí, que agora a gente vai fazer a ferramenta aqui bem rapidinho, né? Pra gente não sair do horário aqui do podcast.
Então, a primeira coisa que você vai fazer no seu planejamento é saber qual que é o seu objetivo ali, colocar um prazo. Então, no nosso caso aqui, a gente colocou 6 meses. Ok. Ter clareza da missão, né? Para que eu estou construindo o meu negócio? Né? No seu caso aqui, você tinha uma palavra muito... que você nunca mais falou para mim, pelo menos tem muito tempo que você não fala. Estabilidade. Eu quero estabilidade, eu quero estabilidade, eu quero estabilidade. Era uma batalha, assim, era intrínseco, assim, uma questão, né? E aí a gente mudou para liberdade financeira, né? E aí, qual fase? A outra pergunta é qual fase que você tá, né? A grande pergunta que eu te fiz é quem é seu carro-chefe? Porque como você tinha muitos produtos, muitas coisas, eu falei, quem que é seu carro-chefe? Primeira coisa que a pessoa tem que olhar no negócio dela é o que é o carro-chefe da sua empresa. Assim, o que te dá mais dinheiro, o que é o faturamento do seu negócio. O que realmente ali que você vende que faz toda a diferença. Então, no seu caso aqui, você trouxe que era a micro, né? A micropigmentação. E aí, foi a partir daí que a gente fez o planejamento para faturar mais. Como que eu faço esse planejamento, então? Então, eu vou olhar lá qual é o meu carro-chefe. Então, é a micro, ok. Então, qual que é o seu objetivo aí com isso? Eu quero, no seu caso, eu falei, eu quero retirar tanto, eu quero faturar tanto, né? E a gente faz, então, uma projeção. Então, eu vou colocar realmente no papel, vou fazer matemática agora, né? Porque eu preciso enxergar o que é possível eu fazer. O que é possível eu fazer, né? O que é real também. Então, aí o produto custa X reais. Então, vamos supor aqui, vamos fazer uma conta. Vamos supor que custe R$100. E aí, eu preciso saber, hoje, quantos clientes ativos que eu tenho, como que funciona, né? Qual que é a minha rotina ali. Então, vamos supor que você fizesse 20 por mês, né? Então, eu falar, se eu quero aumentar meu faturamento, o que eu vou ter que aumentar, então? O número de vezes que eu faço, né? Eu vou ter que ter essa meta. E aí, a gente fez uma metinha aqui para você, que era a rotina de prospecção mensal. Porque isso é essencial no negócio. No meu negócio, desde o dia 1, juro, eu faço prospecção. Desde o primeiro negócio que eu tive e até hoje. Se tem uma coisa que eu acho que é o segredo do meu negócio dar certo, é fazer prospecção. E prospectar é ir atrás de cliente. Então, mas tem uma rotina. Deixa eu te perguntar uma dúvida, assim, que eu tenho certeza que é delas também. Você tem vários produtos, Larissa, que eu sei. Sim. Você dá mentoria, certo? Você é mentora, você tem a virada de chave, né? Virando a chave, mentalidade empreendedora. Mentalidade, você tem o marketplace, sim, certo? Tem a Loba. E a Loba. Então, são 5 produtos. E os podcasts. Não, mas vamos falar assim... E o treinamento de vendas. Tá, então são... Mas eu não... Mas eu não... Eu separo minha audiência. Então, como que você se planeja para dar conta de divulgar todos os seus nichos... Sim. E conseguir prospecção para todos os nichos. Isso que é a maior dificuldade, eu acho. Eu alinho muito minhas expectativas. Então, por exemplo, eu sei qual energia eu coloco em cada negócio. Então, eu faço 3 podcasts, mas eu não tenho expectativa de que nenhum seja o podcast como os podcasts sócios. Famosos. Não, eu não boto energia neles nesse nível. Aí, os podcasts, eles servem como complemento dos meus outros trabalhos, né? Então, o Romancast, por exemplo, ele conversa um pouco com a minha audiência que gosta de livros, né? E, ao mesmo tempo, ele é algo que se eu falar assim, não vou fazer esse mês, tá tudo bem. Porque ele não é sobre isso, ele não é principal. Então, eu alinho muito as minhas expectativas. Ele é mais um complemento de hobby, assim. Chega a ser assim. Mas ele conversa, assim, ele pode ser algo que traga renda, assim, né? Sim, com as editoras e tal. Mas eu alinho a minha expectativa. Eu não fico olhando pra ele, nossa, eu quero que ele seja o podcast XYZ. Não, não. A mesma coisa que o Empreendedoras ou o Pode Descomplicar, que eu já fiz mais de 100 episódios, né? No Pode Descomplicar, a gente tá no 102. Então, é um conteúdo massa, um conteúdo de valor, mas eu dou na mentoria, às vezes eu quero complementar a mentoria, eu encaminho o podcast, que eu já fiz, que eu gravei, que eu garanto o conteúdo. Então, assim, tudo conversa. Parece muita coisa, mas na verdade é tudo
conversa muito um com o outro, né? Então, o Empreendedoras, ele conversa com o tema das mentorias também. Então, o tema que eu tô fazendo aqui é algo que eu já faço, não é nada que vai, nossa, meu Deus, como vai roubar meu tempo. Mas eu tenho meu carro-chefe. Uhum. Então, tudo vai girar de acordo com o carro-chefe. No começo do ano, quando eu faço meu planejamento, eu já coloquei. Eu vou fazer o Mentalidade Empreendedora em fevereiro e Sim. agosto. Isso significa o quê? Que todas as outras coisas vão ter que girar em torno disso. Então, qual é o segundo? Aí vem o Virando a Chave. O Virando a Chave, ele vem logo em seguida do Mentalidade. Então, ele vai obedecer a data do Mentalidade. Terminou E todos os conteúdos que eu vou fazendo giram em torno disso. Então, se agora eu quero lançar o Mentalidade, eu vou trazer conteúdo nos podcasts que tem a ver com isso. Vou fazer lives que tem a ver com isso, vou colocar energia nisso. E na hora de fazer a comunicação, eu comunico de acordo com... Eu não confundo a minha audiência. Então, lá no meu Instagram, se você entrar, você sabe que é para empreendedoras e eu falo muito mais do Mentalidade. Eu não falo tanto que eu faço constelação familiar, eu não falo tanto do treinamento de vendas para funcionário. Aí eu vou na prospecção direta. Eu mando uma mensagem para você. Lu, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um produto que é o treinamento de vendas. Eu sei que você tem uma funcionária e ela é nova. Você quer fazer? Eu tenho vaga para sábado que vem. Na cara, na lata. E mando. Você, quero, obrigada, tal. É quanto? Tá, venha. Então, eu faço direto a prospecção. Quando eu preciso de uma coisa que é maior, que é de massa, aí eu vou usar o Instagram, as redes, etc. Então, assim, você tem que ter essa estratégia também. E eu tenho equipe, assim, eu tenho um time para me ajudar nas outras coisas, né? Então, todo tem uma parceria envolvida. Aqui, em todos os podcasts eu tenho parceiras. Então, como eu tenho você aqui, no Romancast tem 2 pessoas, né? No Pode Descomplicar tem a Silvia. Isso também ajuda muito, porque quando você não é sozinha, você tem com quem dividir o fardo. E nas outras coisas, no Marketplace, por exemplo, né? O Marketplace, esse ano, eu coloquei como a minha única coisa. Então, o Marketplace esse ano é onde eu vou colocar a minha energia maior, porque eu quero que ele vire um produto redondo, né? Então, eu tive um ano de teste. Faz quanto tempo tem o Marketplace? Tem 1 ano e 2 meses. Que ele é legal. um produto novo, né? A gente tá indo para março, né? 1 ano e 3 meses. Ele é um produto novo, né? Eu quis testar o modelo dele por 1 ano. Eu quis ver a taxa de conversão de quem continuava, se a pessoa continuaria a assinatura. Então, eu fiz um teste para ver, vai ser viável? Esse produto não é viável? Então, eu não pus energia direta. É o que eu tava falando, eu não vou no all-in, né? Eu tô sempre ali, nem ganhando, nem perdendo, mas tô vendo o que tá rolando. Sim. Então, eu acho que o planejamento todo mundo tem que fazer assim, olhar pro seu carro-chefe e é ele que você tem que colocar todo o seu sangue. E dele você vai trazendo outras possibilidades, Não, né? aí tudo conversa, porque a pessoa me conhece em ali ela abre para outra coisa, movimento gera movimento, né? E então, a minha meta o ano passado era, eu quero diminuir meus atendimentos individuais. Minha meta foi essa, eu foquei nisso. Particulares, né? Eu foquei nisso e para isso eu tenho que escalar no grupo. Então, hoje o Mentalidade, nós fechamos com 29 mentorandas, né? Então, eu comparo os meus resultados. Do Mentalidade 1 para esse, eu dupliquei, porque no Mentalidade 1 eu tive 29, mas era metade do ticket. Agora você aumentou 29 com o dobro do ticket. Então, foi muito bom pra mim o Mentalidade 4 tudo tá nesse. Com planejamento, tudo organizamento. Com planejamento. Eu planejei. Na verdade, no Mentalidade 1, as 2 ou 3, sei lá, últimas pessoas que entraram, já entraram nesse ticket, porque eu fiz uma estratégia de venda em que, olha, até hoje é tanto, quem entrar amanhã, tchau. Sim. Só que só podia ter 30 pessoas, então quem entrou no final, não tinha jeito de entrar mais gente no outro ticket, né? Sim. E pra esse também eu já avisei, que o próximo Mentalidade eu vou mudar o ticket de novo, que eu prefiro atender 10 pagando o dobro do que atender 30. Porque você consegue trazer uma qualidade e uma atenção melhor, né? E assim, o conteúdo é bacana, é extraordinário, as pessoas têm muito resultado. Sem dúvida. Agora, mas tudo tem que ser muito pensado. Você tem que conversar bastante com a audiência e, assim, ser persistente. Ficar ali, fazer acontecer, porque você pode vender, a venda só termina quando a pessoa volta. Sabe? Ela teve o resultado e ela volta para te procurar, fala de você. Porque vender... Teve até a Ariela, depois ela pode contar essa história. O marido dela, assim, eles não me conheciam, né, na época. E aí, quando ela comprou... nunca mais essa pessoa vai falar com você. Porque em geral, quando vocês têm esse tipo fazem esse tipo de compra, às vezes o mentor realmente depois desconecta da pessoa. Fez a venda e pronto. Então, assim, a gente vai até... se encontrar semana que vem, né? Então, porque assim, eu mantenho um relacionamento, né? Eu acho que isso também é importante.
Mas voltando aqui para nossa rotina de prospecção, olha o que a gente colocou aqui para você. Uma rotina mensal, né, de prospecção. O que ela teria que fazer para o funil dela de vendas estar sempre cheio, né? Tá ali o topo tem que aumentar bastante, porque já que se vai afunilar, se eu tô com um topo maior, eu tenho mais chances de que no final eu tenha mais clientes. E como a nossa meta era aumentar o seu faturamento, num tempo de 6 meses, a gente fez uma rotina de prospecção aqui para você, né? No seu caso, na época, você fez essa rotina aqui ainda na época que você estava com a Clara ainda, né? Sim, foi. Então, aqui eu não vou comentar aqui que era rotina, mas o que eu faço, por exemplo, na minha rotina de prospecção? Eu tenho um número X de clientes que eu quero atender no individual ou nas mentorias ou nos treinamentos. E eu vou analisando, eu já vou observar. O mês que vem, qual é a minha situação? Nossa, o mês que vem eu tô só com 3, 4 clientes terminando. Então significa que eu tenho agenda para tanto e tanto. Então, eu já tenho que girar a manivela. Já tem que girar a manivela, você já sabe. Você não pode esperar. Eu acho que o maior erro das pessoas que eu vejo não tô vendendo nada. Mas assim, como você chegou no nada? Antes teve um trabalhinho, alguma coisa aconteceu. Você parou ali em algum momento. É porque significa que você esperou acabar a gasolina do carro. Eu não deixo a gasolina acabar. Sempre tá aquecendo, sempre aquecendo tudo. Eu sempre tô vendo ali o quanto que tá meu tanque. Se eu tô vendo que tá baixando, o que eu tenho que fazer esse mês, agora, pro mês que vem, ou tá no lugar, ou ter aumentado um pouquinho. Porque ela vai abaixar, é o natural. Então, assim, eu faço esse trabalho de prospecção. Então, às vezes, como que eu faço prospecção no meu trabalho? Eu tenho que conhecer pessoas, agendar com elas, explicar sobre o meu trabalho, falar. Então, desde quando eu comecei, né, na escola, eu lembro que eu ia em sala de aula lá, falar, ia em tudo quanto é lugar que você pensar, falar da escola de idiomas que eu tinha, curso de redação, né, em espanhol, tinha curso profissionalizante, a gente ia em todos os lugares, você imaginar. Falava, dava palestra, ia no rádio, ia em tudo. Entregava panfleto, eu já fui em festa, entregar panfleto, fazia tudo sem imaginar. Tudo. Pra dar notoriedade. Passava carro de som, falava com amigo. Porque falava com empresa. Fulano trabalhava, eu lembro da minha amiga Érica, trabalhava numa empresa grande. Eu falei, Érica, faz a ponte pra mim, faz a ponte. Eu sou muito de pedir muito favor. Eu peço muito favor e fico devendo favor, devolvo o favor. Quando eu posso ajudar alguém, ajudo. Mas eu sou cara de pau de falar, faz a ponte pra mim, deixa eu apresentar meu trabalho pra essa pessoa aí, que tá acima de você na gerência, que vai tomar essa decisão. E você tem que confiar no seu trabalho, né? Do mesmo jeito que foi aqui, eu queria que as meninas da Barraca Vermelha viessem. E aí, quando a Manu falou, eu sou amiga da Carol, eu falei, eu não esperei terminar a live. Dentro da live, eu já falei pra ela. Eu falei, você tem que fazer essa ponte pra mim. Né? Porque eu acho que isso faz toda a diferença no seu negócio. Isso é o verdadeiro networking. É você ir buscando essas pontes. Então, gente, resumindo, foi uma aula. Colocar no papel qual que é mesmo? Seu primeiro... Seu carro-chefe, seu objetivo. Tem objetivo, aí depois coloca o tempo que você quer, a clareza da missão, né? Que é pra que eu tô construindo meu negócio. Depois descubra o seu carro-chefe. Veja aí quantos carros-chefe precisa ser vendido por mês pra você chegar nesse número mágico. Já aprendemos que a Larissa, quando ela vai fazer lançamento, janeiro é uma, fevereiro é outro, pra não confundir a audiência. Já aprendemos. E aí, depois você coloca a sua meta de ganho. Sim. Mas é uma coisa que você falou que achei super interessante, a projeção de você entender o quanto que você tem de custo do produto, o quanto que você precisa precificar. Nós falamos isso sobre precificação no último podcast, sobre valor, né, com a Carla, com a Carol. E colocar o que são seus custos, sem olhar para o outro. Porque a gente, às vezes, na micro, principalmente a micro ou produto assim, de estética, a gente fala assim, aquela clínica está cobrando tanto, então a gente pode cobrar tanto. Não, a gente não pode cobrar tanto. Porque você tem que ver que seus custos é diferente. Você é uma empresa, você é MEI? Não sou MEI, eu sou ME. Quando você se torna ME, quando você tem uma empresa que não é microempreendedor, você é uma empreendedora que precisa pagar impostos. Então, às vezes, aquele e-mail lá, ele não paga os impostos que você paga. O custo do material. Eu uso uma tinta X, o fulano usa outra tinta. Então, assim,
quando você for fazer essa projeção, olhar toda essa questão de valor. Fazer a ficha técnica direitinho. Fazer a ficha técnica. E isso, a Rebeca falou, a Larissa falou, e era uma coisa que no começo, lá atrás, eu não fazia, Larissa. Eu não fazia. Porque eu falava assim, ó, a média do mercado é X. Por quê? Eu nunca fui uma pessoa de exatas, nunca fui de olhar para o número. Eu sempre fui de olhar para a técnica. Não, o meu serviço é ótimo, eu tenho cliente, eu pago conta, tô no azul, ok, acabou. Não é assim que funciona. De um tempo para cá que eu comecei a aprender essa questão da projeção. E para você que está começando, às vezes ela vai lá em São Paulo, lá, vamos dar um exemplo aqui de pessoas que trabalham com roupa. Eu fui lá, comprei um vestido. Eu paguei tanto no vestido. É o dobro. Vai lá e faz o dobro do valor. Mas não é isso. Você teve o custo com o seu transporte do ônibus, sua alimentação. A diferença de ICMS por conta do estado é diferente. Exatamente. Isso é um perigo, gente. Principalmente... É que tem muita gente que trabalha ainda na informalidade, mas o problema... Mas mesmo assim... a empresa, às vezes, dá a nota e pega o seu CNPJ ali, ou o seu CPF. E, às vezes, você vai ter problema com o fisco. Então, é interessante você conversar aí com a sua contadora, né? A minha contadora é a Renata, já fazendo uma propagandinha aqui da Rê, da Soul Job. E toda vez que eu tenho dúvida, assim, com cliente ou na mentoria, eu sempre pergunto para ela, peço ajuda. E ainda essa semana a gente conversou bastante sobre isso, para você não ser pego de surpresa, né? Isso também tem que estar no seu planejamento e na sua precificação. Viu, gente? Então, a gente definiu a meta, precificação correta, não tem divulgação. A Larissa falou bastante sobre divulgação, né, durante a semana. Sim. Focar. Por exemplo, o meu produto é essa água. Eu vou falar a qualidade dela, vou falar todos os benefícios, os valores dela, para que eu consiga trazer esse diferencial para o cliente. Então, a gente já aprendeu tudo isso. E agora, Larissa, dá umas... E agora, pra gente finalizar... Não, mas eu quero depois as estratégias. As estratégias daqui a pouco. Vamos falar do nosso cupom Desembala. Gente, produtos maravilhosos. Com a nossa essência, né, Larissa? Sim. Eu com a Larissa, a gente ama tudo. Eu não sou vegana na alimentação, mas estou me tornando em questão de produtos cosméticos. Porque hoje eu tô indo muito mais para a parte integrativa. Da sustentabilidade. E quando a Larissa me apresentou o Desembala, porque foi ela que me apresentou, eu não conhecia, eu me encantei, porque eu amo organização, gosto das coisas muito bem arrumadas, bonitinhas. Gente, além de ser tudo bonito, é sustentável. E aí, conta pra elas, Larissa, o que a gente conseguiu pra elas? A gente conseguiu um cupom de desconto, só você colocar lá empreendedoras. Pra você conhecer, basta você colocar aí no nosso Instagram ou na internet, colocar Desembala, né? Você vai encontrar. E realmente você se sente fazendo parte da mudança, sabe? Assim, a minha sensação que eu tenho... Quando eu penso no veganismo, né? Tem muita gente que se preocupa com o que eu como. Eu falo, não é sobre a alimentação, pra mim é 1%, assim. Não demanda muito esforço pra mim, mas é muito sobre acreditar que a gente pode fazer parte de um mundo melhor. Assim, muitas vezes a sensação é de ser uma marolinha, mas eu prefiro ser a marolinha que tá buscando, assim, fazer a mudança, sabe? Então, a Desembala, ela vem nessa mesma direção de... trazer, né, menos plásticos, que é o grande problema da nossa sociedade hoje em dia, é um grande problema. Hoje eu estava vendo a quantidade de plásticos que a gente consome, né, os microplásticos que estão por aí. E a Desembala veio como uma solução fantástica, porque você só compra o produto uma vez, ou você pode até usar o que você já tem, mas é tão bacana você ter assim todo lindo na sua prateleira, né? Fica lindo, gente, organizado. E o sachê você coloca e balança e pronto. Não é um saquinho, não. Ele é biodegradável, é um refil biodegradável, e depois você só compra o refil. Então, é muito bacana, prático, sustentável. E a gente ainda tem esse cupom aí para facilitar a vida de vocês. E querem comprar num preço mais justo ainda. E quanto que é o valor de desconto do cupom? Varia. E no site, ele tem várias oportunidades. Às vezes, eles têm frete grátis. Olha às vezes, que legal, ele tem gente. 10% de desconto, às vezes 20%. Tem várias possibilidades lá. E logo a gente vai ter um link lá direitinho no nosso... Instagram, no do YouTube, Empreendedoras. a gente coloca o link. A gente coloca o link. Eu acho que quando sair esse episódio, a gente vai deixar o link, deixar tudo aqui embaixo para facilitar a vida, né? E, gente, eles têm a linha completa, ó. Tem desinfetante, tem o limpa-pisos,
Tem também o multiuso limpa-vidros. Tem o neutralizador de odores. Que é Marvigold. Gente, uma dica bem legal para vocês que fazem... Aqui, ó, até para as empreendedoras da área da beleza, como eu, que tem clínica. Para vocês deixar um ambiente perfumadinho, com um cheiro bem gostoso para receber. Mas nada tão forte e desagradável, Exatamente. Porque ele também, ele é um neutralizador de odores, né? Então, ele vai tirar, às vezes, um cheiro mais forte, alguma coisa ali. Porque, às vezes, tem E neutralizar. Tem cliente, eu trabalho bastante a parte de óleos essenciais. E tem, de uma cliente para outra, às vezes eu preciso neutralizar o cheiro, porque, às vezes, aquela cliente não... Aquele óleo essencial não é propício pro caso dela. Então, a gente já vai lá, burifa tudo, deixa tudo perfeito. E o desinfetante, o limpador de banheiro, que você pode utilizar também. Então, tem a linha completa para deixar a sua casa perfumada. E tem o de cozinha que ficou lá na Loba. Que é maravilhoso e é o meu favorito. Né? O desengordurante é o meu favorito, não vou mentir, porque eu sou a louca da bancada, assim, ó. Porque a minha bancada é junto com o fogão... O cooktop. Então, eu sou assim, ó. Eu falo que o Leonardo fala que parece uma arma, que eu fico assim... E já facilita. É isso e um álcool em gel. Mas, gente, esse é o kit perfeito pra mulher que não tem tempo, que é empreendedora. É o kit da empreendedora, né? Com certeza. Desembala. Obrigada também por ser patrocinadora. A gente tá muito feliz com essa parceria, né? Muito mesmo, de verdade, né? E, Lari, agora pra gente finalizar esse pod... Já tá atrasadíssima. Já passamos de hora já. Bora lá. As estratégias aí, pra elas... Essa estratégia que a gente trouxe aqui foi a estratégia para o Instagram, na verdade, né? Para você aumentar ali o volume de pessoas que estão entrando em contato com você, para você não ter só atenção, mas ter engajamento. Então, depois que vocês fizeram todos os passos que a Larissa já falou, fez todo o planejamento, tirou as metas ali, colocou tudo bonitinho, vem para essas estratégias para finalizar e assiste, anota tudo bonitinho e põe em prática. Olha, a sugestão, tá, gente? Aqui não é uma receita de bolo, mas é uma sugestão que a gente já testou, é um modelo testado e que realmente funciona, né? Para você ter mais engajamento ali, pelo menos por semana, você fazer um post que tenha ali um storytelling bem bacana, seja sobre você ou sobre o seu produto, né? Um post com mais conteúdo, com conteúdo mais denso. Um post bem carinhoso mesmo. Você pensou ali pra fazer, não é só colocar uma frasezinha lá de qualquer jeito. Você já foi essa fase. Então, hoje, assim, realmente a jornada do herói é o que conta. As pessoas gostam muito. Depois, agora, story é para quem já segue a gente, né? Então, o post é muito para quem vai entrar na sua página ou para pessoas novas, porque ele aparece para pessoas diferentes. Mas a sequência de stories que você precisa fazer, você tem que pensar que é alguém que já entrou no seu funil e tá querendo se aprofundar com você. Então, todo dia ela quer saber um pouquinho de você ou da sua empresa. Então, tem que fazer story todo dia, sim, nem que seja 2, 3 telinhas. Se você tá querendo aumentar esse engajamento, ok? Se você tá ok, não precisa fazer nada. A ideia aqui também é se você tem um grupo no Instagram, você também abrir ali para saber o que as pessoas estão querendo. Você fazer uma pesquisa de satisfação. Você pode mandar individualmente, faz lá no Google Forms uma pesquisa de satisfação para você entender o que seu consumidor quer, como que ele caiu ali, como que você pode melhorar, né? Também, se ele indicaria o seu produto para outra pessoa. Entenda mais sobre o seu consumidor. Estude, né? E você começar a conhecer gente nova. Seja uma pessoa nova no bairro, sabe? Divulgar mais em grupos no Facebook, em tudo quanto é lugar. Divulgar mais o seu trabalho por aí. Fazer conexões. Participar de novas comunidades, né? Tá conversando com alguém, fala do seu negócio. Nossa, você sabia que eu vendo semijoia, sabe? Onde você tiver, todo lugar é oportunidade para você falar do seu trabalho. Eu já brinquei, já falei isso aqui várias vezes, que o Léo ficava brincando comigo. Nossa, mas a gente não pode ir num churrasco sem você falar da sua escola? Falei, não posso, que eu tenho que fazer muitas matrículas esse ano, eu tenho meta para bater. E era assim que vinha, aí vinha o filho do colega que estava ali no churrasco. Eu vou pôr meu filho e tal. Ali é o melhor ambiente, o cafezinho é o lugar para fazer negócio, desde sempre. Aproveitar as oportunidades, né, Lari? Sempre, né, Lu? Gente, foi maravilhoso. Lari, obrigada pelas dicas, por esclarecer. Eu queria compartilhar isso com vocês, até as vivências, né?
para que vocês também pudessem aproveitar um pouquinho das mentorias que a Lari dá, que é maravilhosa. Ah, obrigada. Sou suspeita, né? Mas vale muito a pena mesmo, porque é transformação. E espero no próximo, amiga. Próximo episódio, venham aí, que vai ser demais. E já sabe, né? Curte, compartilha, Tira. comenta, faz tudo que você tem direito, né, Lu? Isso mesmo. Vocês Gente, nos encontram no @empreendedoras no ar, no Instagram, no YouTube, no Spotify e no @ lá na lista. E @Lu Azevedo PMU. Tá, gente? Ó, um beijo. até a mais. próxima. Até a próxima. Tchau.